Oi, gente, sejam bem-vindos ao Curricast, junto com a família Web Rádio, em parceria com o Colégio Marconi. Eu sou a Giovana. Eu sou a Manuela. Eu sou a Yasmin. Eu sou a Gisele. Somos do Colégio Marconi Flórida 1 e viemos falar sobre o tema Mulheres na Ciência. Bom, gente, para a gente começar assim e conhecer um pouco das nossas participantes e o interesse delas nessa área da ciência, né? Vamos com a pergunta: qual área da ciência tem mais interesse e se tem vontade de levar esse interesse para sua carreira? Pode começar, Manu. Bom, desde sempre eu tive o sonho de fazer medicina e especificamente pediatria. Puxa muito ciências biológicas, né? Biologia, anatomia, fisiologia, acho também. Não sei. E puxa também ciência da saúde. Então eu tento me esforçar mais em biologia, nessas matérias. Não que eu tenha muito interesse, mas como é meu sonho, tem que fazer um esforço, né? Pode ir, Yasmin. Bom, pra mim, eu sempre achei muito legal, assim, estudar sobre, né, os diferentes ramos da ciência. Também fica muito mais legal quando você entende o que está acontecendo, né? Porque quando está confuso é horrível. Mas eu sempre achei muito incrível que nós, seres humanos, fomos capazes de tentar aprender tanto sobre o nosso universo, o nosso planeta, o nosso corpo. Eu acho isso sempre muito incrível, assim, que é possível a gente saber de tanta coisa. Pode ir, Gi. Eu sempre gostei muito de estudar ciências, eu gosto muito de química, principalmente biologia. Eu já participei de algumas Olimpíadas de Ciências e eu acho que isso ajuda um pouco a gente a pegar um gostinho, uma paixão, sabe? E eu penso, uma das áreas assim, que eu penso às vezes em seguir seria biotecnologia, às vezes biomedicina, eu acho muito legal. Essa pergunta me inclui também. E uma área da ciência que eu gosto bastante é química. Tenho muita facilidade também, a professora dá uma ajudada nisso também, porque ela é maravilhosa. Não puxando o saco, mas já puxando, mas enfim. E eu tenho vontade de fazer a faculdade de farmácia, para trabalhar em indústria farmacêutica, fazendo remédio, enfim. Acho muito legal. Mas, enfim, gente, para começar o nosso tema assim de fato, né, vem a primeira pergunta. Você conhece alguma cientista mulher? E para começar, eu queria primeiro perguntar para vocês. Vocês conhecem algum cientista homens? E se sim, fala, eu quero que citem nomes, assim, enfim. Bom, basicamente a maioria, né? A maioria. É muito comum a gente ver na escola, né? Nas nossas apostilas sempre tem falando sobre os homens, enfim. Sim. Mas aí, essa pergunta vem em reflexão em quantas cientistas mulheres nós conhecemos, né? Porque muito poucas são citadas. Eu acho que a mais conhecida é a Marie Curie, mas eu quero que a gente fale aqui curiosidade de outras cientistas. De cientistas homens, eu acho que assim, os mais famosos, assim, tem Einstein, tem Newton, tem Darwin, tem Lavoisier, né? Muitos. São os que sempre aparecem na apostila, né? São meio que os principais, né? São as faces da ciência, são homens. E a segunda coisa, sobre o efeito Matilda, né? Que eu acho que é algo que fala bastante sobre o nosso tema de hoje. E, Gi, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre o efeito Matilda. O efeito Matilda, ele é basicamente quando uma mulher ela faz algum tipo de trabalho científico, só que esse trabalho científico que ela realizou acaba sendo atribuído a um homem. A gente, por exemplo, pode citar o caso da Rosalind Franklin, né, que ela foi a primeira mulher a tirar uma foto por meio de raio-x do DNA, e ela descobriu a dupla hélice de DNA. E um colega dela acabou pegando a pesquisa dela e acabou publicando numa revista, se eu não me engano, o nome da revista era Nature, alguma coisa assim, com outros 2 colegas. E acabou que a pesquisa dela ficou sendo publicada com o nome dos colegas, né? Sendo que foi ela que descobriu. Algo muito, assim, chocante, né? Porque ela era, provavelmente, por ela ter esse reconhecimento, ela era uma pessoa muito boa em fazer isso. E aí, tipo assim, a pessoa na cara de pau, assim, vir roubar, tipo assim, essa foto. E ainda esses 2 homens que pegaram essa foto, que roubaram essa foto, ganharam prêmios, né? Sim. E, tipo, ficaram com o maior reconhecimento na cara de pau mesmo, entendeu? Tipo, fui eu que descobri, sendo que na verdade não, gente. Acontece muito, né? Tirar o reconhecimento de mulheres. Sim, muito, hoje em eu dia. acho também interessante falar que o próprio efeito Matilda, ele foi nomeado, né, baseado numa cientista de verdade, e ela lutou bastante, ela foi uma das
primeiras mulheres a realmente tentar lutar pelo reconhecimento delas na área da ciência, né? E ela postou artigos em relação a isso, então o efeito ficou, né, nomeado ali a partir dela. Eu acho muito interessante falar sobre isso também. Agora, pensando no caso da Rosalind, tipo, a gente conseguiu, depois descobriu, né, que no caso, quem descobriu mesmo a dupla hélice foi a própria Rosalind, né? Mas durante, tipo, a história, quantas mulheres que descobriram coisas incríveis e a gente nunca vai saber que foram mulheres porque os homens acabaram injustiçadas, pegando o nome, né? Eu acho que esse foi um Injustiçadas. caso ainda que foi falado sobre isso, assim, saiu na mídia, mas que nem a Gisele disse, muito casos assim, né? Na ciência, pessoas que não são totalmente reconhecidas, que às vezes descobrem alguma coisa e não tem esse reconhecimento por causa de homens. Com certeza já existiram outros casos, né, que esconderam, Sim. tiraram das mídias. Isso de você pensar, tipo, dá até uma raiva, né? Sim. Mas enfim. E principalmente pelo fato de, tipo, ganharem prêmios e tomarem o nome totalmente pra si. Enfim. Sim, eu acho que nos piores casos é quando são casais e aí a esposa trabalha tanto no serviço dela, assim, publica um artigo, faz as coisas e aí o marido acaba recebendo crédito de algo que tecnicamente foi ela que fez. Né? Eu acho que isso acaba sendo muito mais triste porque a gente vê os casais como uma parceria, né? Mas aí o crédito vai todo só para um lado. Acho que isso... Também tem um caso de irmãos da Caroline Herschel, que ela era astrônoma, e ela ajudava o irmão dela, ela descobriu um cometa, e acabou que ela descobriu, acho que 8 cometas, algo assim, e... Cara, é uma luta pra depois as mulheres conseguirem colocar aquilo no nome delas, depois de atribuírem já pra um homem, né? Principalmente quando é família, né? Sim. Eu acho que esse caso que a Yasmin falou, né, de marido, homem e mulher, assim, lembra muito a Marie Curie, né? Que era pra, em uma época, o marido dela ganhar sozinho o prêmio. Na verdade, era pra ela ganhar o Nobel. prêmio sozinho, né? Só que aí o marido dela também ganhou. Inclusive, vamos falar um pouco sobre ela, porque eu acho que ela é uma das mais conhecidas, né? A Marie Curie é um exemplo, assim, para as mulheres, assim, de fato, porque tem vários exemplos. Tem uma foto em que tá um monte de homem... Uma conferência. Isso. Conferência de Berlim, Sim, que tem um monte de homem e ela é a única mulher, assim, representando mesmo de fato. Brabo. Continuando com a Marie Curie, eu queria que Yasmin falasse um pouco, curiosidades, assim, sobre ela. Bom, aqui, né, como já dá para ler aqui escrito no slide, ela foi a primeira pessoa a ganhar 2 prêmios Nobel, um de Química e outro de Física. Muito do trabalho dela foi voltado realmente à química e principalmente à radioatividade, né? Ela trabalhou junto do marido dela, o Perry, e hoje ela é considerada assim a mãe da radioatividade. E eles juntos criaram a radiografia. Eu lembro quando a gente escolheu o nome, CurrieCast é por causa da Marie Curie, né? Eu lembro que eu cheguei em casa pra falar pra minha mãe, cheguei, nossa mãe, o nome que a gente escolheu foi CurrieCast, né? Ela, Curie? Que é isso? Aí eu falei, mãe, a Marie Curie, né? Dela, quem é Marie Curie? É uma coisa? Que é isso? Era uma pessoa. Eu falei, meu Deus, mãe, é uma das cientistas mais famosas, né? A mulher ganhou 2 prêmios Nobel, como é que você não sabe? E aí eu, caramba, fiquei pensando a importância da gente falar sobre esse tipo de coisa, né? Porque às vezes nem as mais famosas a gente conhece. E nem as próprias mulheres conhecem as cientistas mulheres, né? Sim. Também E como a bem gente tinha triste. falado que a gente queria apresentar, né, novas cientistas, assim, para passar o conhecimento mesmo, porque às vezes a gente não vai atrás disso, a gente não se interessa. Então, a gente queria falar um pouquinho sobre algumas. Pode falar, Gi. Eu? É. De brasileiras, a gente tem a Márcia Barbosa. Se eu não me engano, ela ficou conhecida porque ela estuda mecânica na parte da física. Ela fez estudos sobre a anomalia da água, porque a água ela é um elemento químico que tem algum Diferenciado, assim, uns ele comportamentos segue- diferentes. Sim. Tem a Vivian Miranda, que ela trabalha na NASA também. A Souja Auscher, se eu não me engano, foi a primeira mulher a ter um doutorado em física no Brasil. Ela é brasileira também. Tem algumas outras que fizeram outras pesquisas bem São mulheres que, importantes. além de marcar, tipo assim, ser mulher e ser cientista, também marcam a cultura brasileira, né? Porque é muito difícil da gente ouvir nomes brasileiros dentro dessa área. E é muito importante, né? A gente falar sobre isso para passar o conhecimento, assim, de fato. Sim, e cientistas brasileiras não só existem, mas como resistem, né? Porque existem muitas dificuldades em que elas têm que enfrentar e passar
Sim. Eu É tava mais mesmo. um pouco valorizada, assim, Sim. né, no país. Eu também acho legal adicionar, assim, detalhando um pouco mais, né? A Vivian, ela é conhecida como a única brasileira que está trabalhando na NASA produzindo um satélite, né? Nesse exato momento ela está fazendo isso. E, se eu não me engano, vai lançar em 2027. Então tá até que próximo. Que legal. E a Sonja, ela ficou um tempo nos Estados Unidos, estudando na Universidade de Cambridge. E na época que ela foi para lá, o pós-doutorado não era permitido para mulheres na área de física. Eles não podiam. Ela teve que esperar alguns anos até que fosse permitido. E ela foi uma das primeiras mulheres a terminar o pós-doutorado na Universidade de Cambridge, dos Estados Unidos. Outro dia eu também estava lendo um pouco sobre a Márcia Barbosa e ela conta assim que quando ela entrou no curso de física, tinha tipo pouquíssimas mulheres, tipo menos de 10 mulheres, e ela foi a única mulher da turma dela a se formar. Então, assim, E ela também ganhou 2 prêmios, né? Ela ganhou o prêmio L'Oréal, União para Mulheres na Ciência, e também o Nilsson Medal da American Physical Society. Não sei se falei certo, mas isso é muito legal, né? Enfim. E fala de outras internacionais também, tem mais. tem a Ada Lovelace. Ela foi a primeira mulher a escrever um algoritmo lido por uma máquina analítica, né? No caso, quem criou a máquina analítica foi um homem. Mas ela foi a primeira mulher a escrever um algoritmo assim que uma máquina lesse. E ela foi uma das pioneiras na parte da programação, né? Tem uma linguagem de programação com o nome dela, Ada. Que legal. E é muito legal falar, porque tem coisas que é do nosso convívio, que a gente usa e a gente não sabe de onde vem, Tipo quem Wi-Fi. criou. Quem criou o Wi-Fi foi uma mulher, é a Ed Lamer. Exatamente, a gente não imagina, né? Enfim. Vamos passar para o próximo tema, que é falando um pouco sobre o efeito tesoura. O efeito tesoura ele é uma redução da presença feminina na ciência, à medida de que a carreira acadêmica progride. Acho que um exemplo assim bem próximo da gente que a gente pode citar é o caso da nossa professora de Carol, de Química. Ela é bem estudiosa. Ela estava começando um doutorado. E a Carol, ela veio a ter 2 filhos muito lindos, por sinal. E ela teve que, infelizmente, abandonar esse doutorado por causa da maternidade. E quantas mulheres aqui precisam abandonar assim, os trabalhos por causa da maternidade, ou às vezes por outros motivos, né, E pessoais. no caso a gente não vê acontecendo com homens, né? Homens não têm esse problema de ter que abandonar a faculdade. É muito raro você ver um homem. Eu nunca vi um homem saindo da faculdade por causa de maternidade ou por causa de qualquer problema. Eu acho que isso é algo que as mulheres enfrentam muito, mas quantas mães, mulheres fortes a gente vê que permanecem, sabe? Por mais difícil que seja, a rotina é uma loucura e elas permanecem. Isso é muito legal. Isso vem do fato também de nós sermos tão poucas, né? Cientistas mulheres serem tão poucas. Desigualdade salarial, que tem 25% de diferença entre mulheres e homens. E o efeito tesoura vem disso, né? A maternidade também, como a Gisele citou, a professora Carol, abandonou um doutorado, assim, né? Então, é muito chocante, né? Tipo, a diferença realmente entre mulheres e homens. E por isso que é tão legal você ver dentro da sala de aula pessoas que... Eu acho que a professora deve ver isso, né? Meninas que gostam de ciência, assim, de alguma forma, e que, de fato, querem levar isso para a carreira. Eu acho que isso já é o início de uma mudança, né? Sim. Só da gente querer, da gente se interessar, já é uma diferença. Porque eu acho que as pessoas não se interessam muito, principalmente por ser de exatas, né, gente? Porque eu sei que muita gente não gosta de exatas. Não é a mais fácil. Acho muito difícil, mas é muito legal, né? Por exemplo, aqui 4 meninas que se interessam, todas se interessam pela área de ciência e que querem, de fato, levar para as suas carreiras. Isso é algo muito legal. Se já é difícil ver uma mulher em um nível acadêmico alto, imagina ainda em área de exatas, né? Sim. Eu acho que pra gente ter um exemplo dentro de sala de aula é muito melhor, porque a gente vê, e tudo que aconteceu com ela, maternidade sendo uma barreira para ela ter continuado os estudos, o que pode acontecer com a gente também, quando mais velhas, mas a gente tendo um exemplo, né, dentro de sala de aula, fica muito mais fácil da gente encarar realidades e desafios. Sim, muito Dá uma legal dela não esperança. ter desistido, né? Assim, de fato, de... Ela poderia muito bem, né, sair, parar de dar aula. E junto com isso, junto com o efeito tesoura, vem a próxima coisa que o laboratório, né, essa área de ciências, foi feita
para homens. Então, o laboratório foi feito para homens, né? É um lugar que tudo é mais fácil para os homens. Então, nossa amiga Yasmin vai falar um pouco sobre isso. Bom, para explicar um pouco melhor essa frase, o laboratório é feito para homens, isso a gente, né, essa frase, a gente quer dizer que todo o ramo da ciência, o emprego, assim, de você trabalhar como cientista, ele pensa, assim, ele foi criado imaginando que você é um homem, ou seja, você nunca vai ter que lidar com a responsabilidade de ter filhos, você nunca vai ter que lidar com a responsabilidade de você ter que cuidar da casa. Você, como pessoa, já vai ser considerado alguém inteligente, alguém que é racional, alguém que é objetivo, porque até hoje essas características são associadas com homens. E é por isso que a ciência parece tão distante das mulheres. É porque as mulheres são consideradas seres sentimentais, seres assim, sensíveis, seres que preferem ficar em casa, cuidar da família. E toda essa né, ideia de você ter que estudar muito, você ter que assim, ter coisas precisas, cálculos, projetos e tal, tudo isso não é associado. A gente não pensa numa mulher quando a gente pensa nesse tipo de coisa, né? E além disso, eu acho muito interessante falar que, enquanto estávamos nos preparando para este querido podcast, eu acabei lendo um artigo que entrevistava algumas mulheres que realmente são cientistas e elas falam um pouco sobre a experiência delas, né, dentro do ramo, sendo uma mulher, né, uma perspectiva de uma mulher. E lá, um dos relatos, eu não vou lembrar exatamente o nome dela, e provavelmente não era o nome dela de verdade, era um codinome, então tudo bem. Ela disse que, enquanto ela estava estudando lá, primeiramente, você entra na sala e você só vê homem. Você tem que procurar alguém que você assim, consiga se identificar naquele lugar. Aquilo já é uma pressão gigantesca. Mas, desde o momento que você fica ali na sala, você começa a estudar, ela disse que ela teve que abandonar muito das coisas que ela costumava fazer, que ela costumava usar, que ela costumava assim, a falar e tal, para que ela pudesse ser levada a sério. Porque, basicamente, o que ela disse lá é que se você for muito feminina, se você usar muita maquiagem, você tiver com o cabelo arrumado, você querer conversar com as suas amigas, você querer fazer todas essas coisas, faz com que as pessoas não consigam te levar a sério naquele ambiente. Então, você tem que mudar muito de quem você é para poder você ser levado a sério. Você tem que meio que virar um homem, entre muitas aspas, né, agir que nenhum, para você conseguir ser tratado como um, que no caso é só ser tratado como alguém, né, com respeito. Acho que por isso, mais do que nunca, a gente precisa procurar por exemplos, assim. Porque, por exemplo, nós que se interessamos em seguir nessa área, às vezes a gente olha e fala, caramba, quase não tem mulher, né? Será que é uma coisa possível? A gente faz perder um pouco a esperança. Eu acho que conhecer mulheres que possam inspirar a gente é uma luz no final do túnel. Tipo, falar, caramba, meu sonho pode ser realizado. Eu consigo. E não que, tipo, aquele ambiente é só pra um homem. Tipo, eu também consigo entrar lá um dia se eu quiser, sabe? E essa questão de não ser levada a sério, a gente vê muito até dentro da sala de aula mesmo, né? Que o quanto nós, às vezes, tipo, falamos, gritamos e, tipo, tentamos nos posicionar, só que ninguém nos escuta. Então, já é algo muito presente dentro da sala de aula, em que tem muitos meninos, mas também muitas meninas. Imagina numa faculdade em que foi feita para homem, assim, obviamente você não vai ser escutada. Então é bem complicado mesmo. E além do mais, de tudo que a gente falou, o quão difícil é. Você é mãe, aí você tem que largar a faculdade, você não é escutada, aí você tem que, tipo, viver num ambiente que não foi feito para você. Então é algo, assim, muito difícil. Isso que a Yasmin falou mostra muito, quanto mais alto o cargo, menos mulheres estão presentes, né? Colocaram isso como uma... Sim. Se você for regra, ver, assim, donos de empresa, assim, de farmacêutica... Qualquer ramo, né? Qualquer ramo, assim, da ciência, assim, você vai ver homens. Homens sempre em liderança e algo do tipo... Então, é muito difícil ver mulher, né? E, mais uma vez falando, o quão bom é ter nós, assim... exemplos. Que, tipo, quer seguir mesmo, né? E o quão bom é ter exemplos como professores, enfim. E até a gente conversando com a professora, né? Ela falou quantas professoras mulheres tem, né, nessa área da ciência e quantos professores homens. É muito visível que tem muito mais homens. Isso daí é E acaba tendo zero reconhecimento em prêmios grandes, né? Como o Nobel.
Tipo, Dinheiro, bem então, alta a diferença. some, Sim, né? sim, Então, é se vale. muito complicado. E com isso vem a pergunta, ser mulher ou ser cientista, né? Que vem um monte de reflexão, né? De que mulheres têm que enfrentar, e ainda mais se você quiser ser cientista, né? Algo muito complicado. Muitas barreiras, né? A serem enfrentadas, Sim. desafios. É muitas Exatamente. camadas, Muita assim. Você pressão. já tem dificuldade de ser mulher em qualquer ambiente que você tiver. Sim, Mas fato. aí você entra no ambiente acadêmico, você entra no ambiente acadêmico de exatas, você entra no ambiente acadêmico de exatas de ciência. Agora você quer seguir uma carreira com isso? Você quer ganhar dinheiro? Fala sério, né? Você acha mesmo? Juro. E é tipo você romper com estigmas históricos, porque isso não é de hoje, isso não acontece hoje em dia, isso daí acontece de muito tempo, desde a época da Marie Curie, desde muito tempo, gente, isso daí acontece muito tempo. 1900 e bolinha. 1900 e sei lá quanto, mas se ninguém, tipo, correr atrás ou se esforçar, isso daí nunca vai mudar, entendeu? E vai continuar sendo a mesma coisa. Sim. Então, imagina, gente, ser mulher já é difícil no mundo de hoje e ser cientista é ainda mais complicado. Então, vale a reflexão, sabe? Enfim. E como essas mulheres cientistas têm que inspirar novas gerações de mulheres, né? E tem que falar, tem que ser falado, tem que comentar, fazer podcasts sobre isso. É muito... Inspirar novas mulheres, Sim. né? Sim. Ser resistente também acho algo muito importante. Você falou dessa questão de incentivar, né? Enquanto a gente estava se preparando, eu estava pesquisando assim se existem algum programa, algum curso assim que incentivem mulheres na ciência. E eu achei alguns. Hoje em dia, a gente tem meninas super cientistas que foram alunas da Unicamp que inventaram, acho que esse programa, que se eu não me engano acontece na Unicamp, e é exatamente para incentivar meninas do Fundamental 2, acho que ensino médio também, a entrarem nessa área das ciências. A gente tem o projeto Meninas Cientistas, que é do Instituto Federal de Uruaçu. E, assim, eu sempre gostei muito de ciências e eu fiquei impressionada que eu só fui descobrir agora, no segundo ano do ensino médio, porque eu tenho certeza que se eu tivesse descobrido antes, eu teria participado. E, tipo, esses programas são incríveis e têm uma visibilidade tão pequena, né? Sim. São coisas tão interessantes e poderia ser mais falado sobre, porque Mais divulgado, né? Sim. os programas existem, agora as pessoas conhecem. Sim. É. Mas eu acho isso que a gente está fazendo aqui hoje uma iniciativa muito legal, sabe? De falar assim na escola, porque falam que tudo começa na escola, né? Então que a gente comece a falar sobre isso, de fato, né? E agora a gente trouxe algumas soluções, né? Para todos esses problemas que a gente comentou aqui hoje, né? E aí, que nem a gente já estava falando, projetos e oficinas voltados para alunas. Alguém quer falar? Se eu não me engano, existe uma Olimpíada de Química para meninas também. Sim. Olimpíadas científicas, eu acho que é uma ótima forma de incentivar alunos também, óbvio, a seguirem carreira científica durante a própria escola, né? Que já faz a gente ter uma visão mais voltada para isso, já ajuda a direcionar para o que a gente quer cursar, né, na faculdade. Eu acho que, principalmente essa questão de Olimpíadas, né, de provas e tal, como muitas têm prêmios, né, medalhas, certificados, coisas que podem ser úteis numa faculdade, né, num emprego, né, numa entrevista e tal, eu acho que isso também já serve como um reconhecimento prévio. Falar que se você se esforçar, você pode sim conseguir as coisas. Se você estuda para essa prova, para essa Olimpíada, você pode ganhar uma medalha. Quando você crescer, você pode cursar uma faculdade e arranjar um bom emprego. É meio que uma reafirmação. Eu acho que isso é muito útil e muito, assim, importante de fixar na mente dos jovens, né? E eu acho que, assim, algo para já ir mudando o pensamento das pessoas é ter a presença das mulheres mesmo em cargos de liderança, né? Porque, às vezes, pode impactar. Tipo, nossa, quem é o dono dessa empresa? Sou eu. Futuramente já tô sonhando, gente. Já tô profetizando. Aqui meu cartão. Aqui meu cartão. E modelos femininos em destaque. Então, temos que postar, temos que falar sobre. E eu acho que é maior isso. visibilidade, né? Sobre essas coisas que existem, que nem a Gi falou do programa, das Olimpíadas. Não tem visibilidade alguma.
Sim. Sim. E sobre a inclusão também, né? Você que é homem, sim. quiser incluir a gente, Se quiser. Vai abrir um espacinho aí. tá incluindo todas nós. É, eu acho que educação também, né? E um caráter maior de homens, né? Porque vamos Ficar tá falando. roubando pesquisa não é muito legal. Assim, o Vamos tá esforço não é só falando. do nosso lado, né? Não adianta a gente ficar aqui trabalhando Sim. tanto e não receber Exatamente. nada. Voltando no assunto da Marie Curie. Meu, houve trapaça do companheiro dela. Do lado dela. Deitava na cama, dormia com ela. Que é isso? É algo muito... Vivia com ela. Você olha Falta assim, de caráter, né? E ainda Vamos muito. dizer. E não foi um prêmio qualquer, né, gente? Não é qualquer um que qualquer Sim. dia ganha um Nobel. Exatamente. Não é qualquer dia que a gente E os descobre- homens também têm esse conhecimento, né? De Momento tipo, que- cara, não é porque ela é um ser mais sentimental ou algo do tipo que ela merece menos ou que ela pode menos. Tem muitas mulheres que têm mais capacidade que homens e, enfim. Então, tipo, é ter esse conhecimento, sabe? Essa sabedoria também de, tipo, né? Enfim. Acorda, homem. Acorda. Dá uma acordada. Infelizmente, mesmo às vezes muitas mulheres sendo até mais capacitadas do que homens, assim, a gente ainda vê uma dificuldade delas conseguirem um mesmo salário, terem Mas eu o acho que é mesmo por causa desse reconhecimento, pensamento, promoção. já que todo mundo tem, sabe? De, tipo, as mulheres não conseguem. As mulheres são E mais de ser um fracas, cargo ou alto, as Sim. mulheres ficam abaixo sempre. O pior é quando tem homens que realmente têm noção da desigualdade, mas ao invés de fazer alguma coisa, eles tentam se beneficiar daquilo. Sim. Eu já vi sim. um monte de histórias assim, de mulheres trabalhando em empresas. Elas têm várias ideias, elas tentam falar as ideias, ninguém escuta as ideias. Aí vem na outra semana o cara fala a mesma coisa e aí eles aceitam a ideia dele. Nossa, É gente. horrível. É Isso mesmo. acontece Que muito, raiva. muito, muito. Mais Só do que que a gente imagina. ninguém se importa com os relatos, né? É o caso da Rosalind Franklin, né? Sim. Que ela tirou a A foto. falta de caráter dos próprios companheiros de estudo. Sim, Sim. eram companheiros, colegas. É. Colegas. Coleguinhas. Enfim, eu acho que é isso, né, gente? Alguém tem que ser. tem mais algo pra falar? Bom, Então é eu isso. acho que já terminamos. isso. A gente deixa aí pro ouvinte refletir, né? Dá uma Tirar suas refletida aí, você que é conclusões. homem que tá assistindo a gente, Né? reflete. Pensa aí nas suas ações. Enfim, gente, queria agradecer, né, a audiência de todos vocês que estão aí nos assistindo. Muito obrigada, né? Nosso primeiro podcast, espero que venha mais. Enfim, gente, tchau. Tchau. Tchauzinho.